Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei que eu tô sumida, mas estou aqui de volta pra gente finalizar a nossa série falando sobre a espera. Para quem não viu os últimos vídeos, nós estamos fazendo um resumo desse livro da Fernanda Witwicki, Enquanto Isso, e hoje é o último vídeo dessa série. E para quem não assistiu, eu convido depois a voltar aos vídeos no canal, refletir um pouco sobre isso. Ela conta aqui a história de como foi o processo dela de espera enquanto ela estava tentando engravidar, e foi um processo desafiador, mas o que ela aprendeu com o Senhor nesse processo? E eu tava refletindo agora, né, e pegando, né, para estudar os últimos capítulos e o quanto que eu consegui aplicar isso na minha vida, o quanto que todos esses ensinamentos dela foi palpável para mim, né? Então eu convido vocês também a refletir sobre isso, e se vocês têm esperado em algo no Senhor, a confiar e crer que Ele pode fazer todas as coisas, só que não vai ser no nosso tempo, não vai ser do nosso jeito, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o tempo dele, o jeito dele é muito melhor do que o nosso, então vale a pena confiar. E nesse processo, eu vou falar agora dos últimos capítulos, do capítulo 4 e do capítulo 5 do livro dela. No capítulo 4 ela fala sobre o mar, e no capítulo 5 ela fala sobre a casa. E no capítulo 4 ela fala sobre a questão da falta. Então, nesse processo de espera, o quanto que a gente sente falta daquilo que a gente quer muito. Então, ela conta a experiência dela, que no caso dela, ela já é casada, e o quanto que ela e o Rafael, né, que era o marido dela, se bastava muito. Mas a partir do momento que eles começaram a desejar um filho, ela só sentia falta disso. Então, parecia que nada supria mais, seja a família, seja os amigos, seja o próprio marido, porque estava tudo em volta, né, do filho. E aí, como que isso reflete na nossa vida também? O quanto que muitas vezes a gente deseja por um carro, por um emprego, ou por um casamento, ou até mesmo por um filho também, e quando não chega no nosso tempo, a gente começa a se desesperar. Poxa vida, aquilo que eu desejo tanto, eu não tô conseguindo conquistar, e a gente só começa a olhar para a falta, em vez de olhar para tudo de bom que a gente tem, para tudo aquilo que Deus já nos deu. Então ela traz essa reflexão. E também ela diz assim: como passar pelo processo da espera sem viver na angústia todos os dias, sentindo que está nos faltando alguma coisa? E aí pra gente pensar mesmo, porque nós somos seres humanos. A gente vai sentir falta, a gente vai sentir tristeza, vai sentir angústia, mas como tornar esse processo mais leve? E eu gostei muito da reflexão que ela trouxe sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Para quem não conhece essa história, o livro de Daniel, ele conta essa história sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens que eles confiavam no Senhor e que eles tinham a certeza que o Senhor estava com eles, e eles não se prostraram a outros deuses. E por conta disso, por eles não se prostrarem a outros deuses, eles foram lançados na fornalha. E quando eles foram lançados na fornalha, era caso de vida ou morte. Ou o Senhor resgataria eles, sairiam vivos, ou eles sairiam mortos. Mas eles não se importavam com a resposta, eles simplesmente confiaram no Senhor. E aí a gente vê que para Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor bastava, o Senhor era suficiente. Eles poderiam sair vivos, eles poderiam sair mortos, mas eles confiavam plenamente no Senhor. E aí eu também gosto muito do capítulo 4 de Filipenses, que tem um versículo bem conhecido que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas muitas pessoas se esquecem do que está escrito antes nesse versículo, que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja em fartura, seja em dificuldade. E aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o Senhor era suficiente para Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor era suficiente para o apóstolo Paulo. E a pergunta que fica para a gente é: será que o Senhor é suficiente na nossa vida? Será que o Senhor nos basta? Porque enquanto o Senhor não for suficiente para a gente, muitas vezes Ele vai permitir que a gente espere para que Ele seja suficiente para que a gente possa receber aquilo que a gente tanto deseja. Que é o que eu disse um pouco no último vídeo, né? Qual é a ordem de prioridade? Se a nossa prioridade for o reino, se a nossa prioridade for o Senhor, Ele vai entender o que está no nosso coração. Mas se a nossa prioridade for alcançar as coisas terrenas, às vezes pode acontecer dele fazer a gente esperar um pouquinho para que a gente alcance aquilo que o Senhor deseja.
E aí ela conta também no livro que ela passou por duas situações, eu não vou contar aqui porque para incentivar vocês a lerem o livro, mas ela teve duas possibilidades de perda dos bebês, né, que eram gestações de gêmeos, e foi naquele momento que ela entendeu que o Senhor estava querendo levar ela para um outro nível de confiança, por um outro nível de intimidade, e aí ela diz assim: existem coisas que Deus quer fazer em nós que nos exigem níveis de confiança mais profundos nele. Então vão ter momentos que o Senhor vai nos levar para situações que exigem que a gente confie mais, exigem que a gente se entregue mais, mas que vale a pena confiar no Senhor. Então, ela fecha esse capítulo falando sobre isso, e no último capítulo, né, no capítulo 5, ela fala sobre a casa. E aí eu gosto que ela traz assim sobre o fundamento. Para quem não viu, também tem um vídeo no canal falando sobre Mateus 7, que Jesus é um dos ensinamentos de Jesus, que ele dá o exemplo da casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha. E ela fala que a nossa construção, a nossa base, o nosso fundamento precisa estar no Senhor. E ela começou a sondar o coração dela e perceber que a base dela estava no sonho de ser mãe. E quantas vezes a nossa base está no sonho de conseguir um sucesso na carreira profissional, um sucesso na vida familiar, mas a nossa base não pode estar apenas nessas coisas. A nossa base precisa estar principalmente construída no Senhor. E é muito da gente se conhecer, da gente refletir. Será que eu tenho colocado o Senhor como base na minha vida? Eu tenho colocado outras coisas, outras prioridades. Então ela percebeu isso e começou a trabalhar de uma forma que ser mãe não era a base dela. A base dela era Jesus, e o que viesse ela iria lidar de uma forma, né, da melhor forma possível. E é esse o convite que o Senhor nos faz, para que haja uma reconstrução dentro de nós, para que Ele seja a base, para que Ele seja o fundamento, para que a gente esteja preparado para receber as bênçãos que Ele quer entregar nas nossas mãos. E ela diz uma frase bem legal, que é: construir nossa vida sobre um alicerce firme é um trabalho penoso que merece a nossa atenção. Ou seja, construir a nossa vida na rocha não é fácil, exige intencionalidade, exige uma vida de busca ao Senhor, uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, dessas disciplinas espirituais, mas que quando nós praticamos com constância, isso vira algo dentro de nós tão desejoso, porque a gente deseja mais pela presença do Senhor, e quanto mais a gente deseja, mais a gente tem, mais a gente deseja, e vira algo incrível. O Senhor vira a base. E as outras coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas vão sendo acrescentadas. E o Senhor vai nos trazendo a alegria, o Senhor vai completando e o Senhor vai transbordando em nós. E pra gente refletir, né, se nós precisamos, o que nós precisamos criar como fundamentos. Então, qual tem sido realmente o meu fundamento? E será que eu preciso de uma reconstrução dentro de mim para que o meu coração esteja voltado para o Senhor? Então, pra gente, só recapitulando, né, o primeiro capítulo, pra gente deixar um pouco de sentir, de olhar só pra nossa falta, o que a gente pode fazer é praticar a gratidão. E uma das atividades que ela traz aqui no livro é: escreva todo dia alguma coisa pelo que você é grato, ou faz uma lista hoje pelo que você é grato. Grato pela minha família, grato pela saúde, grata pelo trabalho. Eu acho que tem muitas coisas que nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias, né? As coisas simples. E o segundo exercício é: escreva algumas atitudes que você poderia tomar para ter Jesus como seu fundamento. Então, se você percebeu que Jesus ainda não é o seu fundamento, o que você vai fazer hoje para isso? Eu vou todo dia ler um capítulo da Bíblia, ou eu vou todo dia fazer um momento de oração, ou eu vou buscar conhecer mais a palavra, ou eu vou frequentar algum culto, alguma igreja que eu me identifique. Então, faça isso, aplique isso na sua vida, porque a espera não é sobre aquilo que nós consideramos como bênção, mas é sobre nós estarmos preparados, nós estarmos com o coração cheio de Deus para quando Ele entregar algo nas nossas mãos, e algo que a gente deseje muito, isso se torne uma bênção, não se torne algo ruim, mas que seja uma bênção na nossa vida e que sejam para abençoar outras pessoas também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Eu vou deixar aqui no vídeo o link para quem quiser adquirir esse livro, e
me deem sugestões aqui nos comentários de outros livros que vocês querem que eu faça resumo. Se vocês têm algum livro que vocês ainda não leram, que vocês gostam muito, que vocês querem que eu traga aqui no canal, não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar, que nós vamos voltar com tudo esse mês pro canal, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Um beijo, tchau, tchau.